Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar então continuidade ao assunto que nós estávamos falando sobre lesões de pele. Então, a quinta aula de cosmetologia e nós vamos continuar então falando sobre lesões de pele. Na aula passada nós falamos sobre acne e foliculite e hoje nós vamos falar de estrias e celulite, tá? Então, continuando naquele esqueminha das camadas da pele, a epiderme, a derme e a hipoderme, tá? Então vamos lá. O que são estrias? Então, estrias nada mais é do que cicatrizes. Vocês devem lembrar que quando eu comentei com vocês que na derme nós temos a presença de fibras de elastina e de colágeno. Essas fibras são as responsáveis pela resistência e elasticidade da pele. A nossa pele, ela consegue ser elástica e ela consegue resistir ao crescimento devido à presença dessas duas fibras, de elastina e de colágeno. E elas estão presentes na derme, certo? Quando essas fibras de elastina se rompem, essas fibras de elastina e de colágeno se rompem, forma essas cicatrizes que nós chamamos de estrias. É aparente, né? Dá para se ver a olho nu, e são cicatrizes, nada mais é do que o rompimento dessas fibras de elastina e de colágeno. Lembrando, novamente, essas fibras estão presentes na região da derme, né? Logo abaixo da epiderme. Por que essas fibras se rompem? Então, uma das principais causas desse rompimento é o que nós chamamos de efeito sanfona. É aquele engorda e emagrece, né? Então, o que acontece? Como eu falei para vocês, a nossa pele, ela tem essa elasticidade e essa resistência. Então, a pessoa engorda, ela acaba, né, tendo esse efeito elástico. A pessoa emagrece, ela volta a se retrair. A pessoa engorda, ela de novo estica. Emagrece, ela se retrai. Só que ela não rompe, né? Por mais que a pessoa acabe engordando, a pele não vai ser rompida, né? Ela não estoura que nem uma bexiga. Justamente devido a essas duas fibras de elastina e de colágeno. Então, esse efeito sanfona de emagrecer e engordar de forma repetida faz com que essas fibras não resistam e acaba se rompendo. Outra situação são em jovens que crescem muito rápido na fase da adolescência, né? Então, a pele ainda não tem a quantidade correta de fibras de elastina e colágeno suficiente para acompanhar o crescimento. Então, aquelas células acabam sendo rompidas. Na gravidez, é óbvio, né? Principalmente na região da barriga, mama e culote, né? Tem a presença ali das estrias devido, né, à pele que vai esticar devido ao crescimento do bebê. Excesso de exercícios, então quando aquela pessoa pega muito peso, principalmente nas pernas, levantamento de peso, né? Então na região dos braços, nas costas, isso acaba podendo também romper essas fibras e pode gerar as estrias. Uso de alguns medicamentos do tipo corticoide, então quem faz uso aí contínuo de prednisona, prednisolona, dexametasona, isso pode ocasionar retenção hídrica, a pessoa acaba inchando, né, tem a retenção da água ali nas suas células, a pessoa vai acabar inchando aquelas células, aquelas fibras não estão suportando esse inchaço repentino e podem se romper. Uma pele muito ressecada, né? Então, falta de hidratação, aquela pele ressecada, aonde acaba perdendo, né, de forma bem fácil as células da epiderme, né? Então, acaba perdendo queratina e acaba, então, ficando uma pele suscetível a raios solares, a agressão mecânica. Então, ali pode acontecer também o rompimento. Álcool e cigarro, né, devido a presença de radicais livres,
acaba modificando o metabolismo, são substâncias tóxicas, então isso pode ocasionar também a presença das estrias, certo? Quais são os tipos de estrias, né? Vocês já devem ter visto alguma vez comentar sobre que existem as estrias vermelhas e as estrias brancas. É verdade isso? Sim, é verdade. Qual que é a diferença? É o momento, tá? Então depende da situação. As estrias vermelhas, ou também conhecidas como arroxeadas, elas são fibras de elastina e de colágeno recém-rompidas. Elas acabaram de ser rompidas e ainda tem a presença de uma microvascularização. Então, eu tenho a presença ainda ali de oxigênio naquela região dérmica, né? Eu tenho a presença ainda de vasos sanguíneos, por isso que dá essa coloração avermelhada, tá? Então, são fibras recém-rompidas. Eu consigo regenerar essas estrias vermelhas, tá? Basta a gente entrar com algum tipo de protocolo para melhorar a presença de colágeno e elastina. Basta eu estimular a presença do colágeno nessa região para que as fibras sejam formadas, tá? Então, quando as estrias são avermelhadas, significa que essa ruptura foi recente. Tem tratamento, tá? A gente consegue reverter o quadro. Agora, as estrias brancas, essas infelizmente não tem como retroceder. A gente consegue fazer manobras que a gente melhora o aspecto dela, né? Pode tirar um pouco esse aspecto branco que fica de uma cicatriz mesmo, né? Melhorar essas manchas, mas eu não consigo mais reconstruir essas fibras que foram rompidas, tá? Então, isso significa, quando elas estão brancas, que elas já foram rompidas totalmente, essas fibras de elastina e colágeno foram rompidas totalmente e há um certo período de tempo. E elas são brancas porque não tem mais a presença de circulação sanguínea. Então, essa região da derme aqui, ó, não está mais sendo vascularizada, tá? Então, por isso que não tem a presença ali da coloração avermelhada, como na fotinho anterior aqui, ó, tá vendo que são vermelhas, né, ou roxinhas, significa que essas fibras foram recém-rompidas e eu tenho a presença ainda de circulação sanguínea entre essas células, então eu tenho como regenerar essas fibras que foram rompidas. Agora, quando elas estão brancas, infelizmente não tem como, tá? A gente entra com manobra para melhorar o aspecto. É claro que quando chega, né, dessa fase aqui, ó, eu coloquei de uma barriga porque é bem característico de uma pós-gravidez, né? Quando chega nessa fase aqui de células brancas, de estrias brancas, apresenta uma certa flacidez. Por que que apresenta essa flacidez? Porque as células de elastina e de colágeno que dão a elasticidade foram rompidas, então esse tecido aqui fica frouxo, tá? Então, por isso que aonde tem essa região, geralmente, aonde tem essas estrias, essa região geralmente apresenta uma certa flacidez, um acúmulo de pele, tá? A lipoaspiração acaba, né, lipoaspiração escultural, acaba tirando, né, esse aspecto de flacidez. Tira estria? Provavelmente não, né? Por quê? Porque essas células foram rompidas, então pode ainda ficar algumas marcas, mesmo fazendo lipoaspiração. Depois a gente fala sobre isso. Olha só então, tá? Um esqueminha aqui para que vocês possam entender. Aqui, então, as células, né? Então, pensem aqui que é a derme, logo abaixo da epiderme. Eu tenho a presença aqui das fibras de colágeno, são essas amarelinhas, e a fibra de elastina, essas mais rosadinhas, tá? E elas estão íntegras, pode ver. Como essa pele estica, né, e tem resistência devido à presença do colágeno e da elastina, então isso daqui pode ser um efeito sanfona, né? Estica, retrai, estica, retrai. E pode chegar uma hora que o quê? Essas células se rompem, essas fibras se rompem, tá? E na hora que se rompe, acaba formando, então, olha aqui, ó, tá vendo que eu tenho presença de vasos sanguíneos? Essas estrias
avermelhadas, tá? Agora, isso aqui é uma estria recém-formada. Essas fibras foram rompidas, né? Agora, se passar muito tempo e eu não conseguir fazer com que elas sejam restauradas, elas acabam perdendo, né, essa vascularização e forma essa cicatriz branca que nós chamamos de estrias brancas. Tudo bem? Então, só um esqueminha aqui para que vocês entendam como que ocorre essa ruptura de fibras de elastina e colágeno, formando as estrias. Tem tratamento? Depende da situação, né? Se for as vermelhas, tem tratamento sim. Qual que é o objetivo desse tratamento? Então, se a gente parar para pensar, a estria foi ocasionada, ou foi originada, porque essas fibras de elastina e colágeno foram rompidas. Então, eu tenho que entrar com alguma manobra para que estimule a produção de colágeno e elastina para que essas células, né? Vamos lá, voltar aqui. Para que essas fibras, para que essas células voltem a ser reconstruídas e que fiquem mais resistentes. Aquelas que não foram destruídas, que não foram rompidas, fiquem mais resistentes. Então, eu vou ter que fazer alguma coisa para quê? Para que aumente a concentração, aumente a presença do colágeno e da elastina. Aí, a gente tem algumas manobras de estética, né, que são os lasers, aplicação de lasers. Então, a gente sabe que alguns lasers acabam, né, estimulando a produção de colágeno e elastina. A esfoliação, né, então, promover a esfoliação, você acaba o quê? Se você acaba tirando aquelas células mortas da epiderme, vocês lembram logo no comecinho que eu falei que as células vão sendo formadas ali na epiderme, perdão, na derme, e conforme elas vão subindo, elas vão perdendo o núcleo, lembra lá a queratina, os queranócitos? Elas vão perdendo o núcleo e chega na parte da epiderme sem o núcleo, células mortas. Se eu conseguir fazer uma esfoliação, tirando essas células mortas, eu acabo estimulando o organismo a produzir mais células de uma maneira mais rápida. Então, eu fazendo com que novas células surgem, eu posso fazer com que novas células, novas fibras de colágeno e elastina acabam surgindo também. É lógico que eu tenho que ter um cuidado, né, para não fazer uma esfoliação muito intensa, senão ao invés de esfoliar, eu acabo esfolando, acabo tirando epiderme e derme e acaba machucando, ficando, né, expondo o músculo. Então, a gente tem que tomar um cuidado, o que é esfoliação e o que é esfolação, né? Quando eu faço uma esfolação, eu estou machucando, eu estou tirando a epiderme e a derme. E, muitas vezes tira até a hipoderme, né? Deixando o músculo exposto. A esfoliação é apenas uma descamação, é uma aceleração da descamação das células da epiderme. Tudo bem? Dermocosméticos, que são os cremes e as loções ricas em colágeno. Se o problema está sendo a falta de colágeno e isso está fazendo com que as células se rompam, vamos fazer uma hidratação nessa pele com colágeno. Então, aqueles cremes, aquelas loções aí que a gente conhece bastante colágeno, certo? Arrumar a alimentação, uma alimentação rica em proteínas e vitaminas, principalmente a vitamina A, que é o retinol, que acaba, além de combater os radicais livres, que tem como função também diminuir a elasticidade da pele. Quando eu faço uma ingestão de vitamina A, ou através de medicamento, ou através da alimentação, que é a melhor maneira, né? Eu acabo estimulando a produção de colágeno e elastina. Então, a vitamina A, o retinol, tem essa ação, tá bom? E beber bastante água, né? Eu tenho que deixar essa pele bem hidratada. Quanto mais a pele for hidratada, melhor vai ser a elasticidade e a resistência dela. Então, eu faço com que essas fibras de colágeno e elastina não fiquem frágeis. Então, beber água é extremamente importante. Tudo bem? Dúvida aqui com estrias? Se tiver, só mandar lá a perguntinha que a gente vai respondendo. Próximo assunto, celulite. Vem acompanhado, né? Geralmente quem tem estria tem celulite. Não é uma regra,
Muitas pessoas podem ter só estria, mas não ter celulite, mas geralmente quem tem celulite acaba apresentando estria, né? A celulite, o nome técnico da celulite é esse daqui, ó, lipodistrofia ginoide. Vocês podem encontrar alguns livros relatando o LDG, tá? O que é essa lipodistrofia ginoide, a tão famosa celulite? Nada mais é do que uma inflamação das células de gordura. Essas células de gordura nós damos o nome de adipócitos, que estão presentes lá na hipoderme. Vocês lembram lá do esqueminha? Nós temos a epiderme, a derme e logo abaixo da derme nós temos a hipoderme, onde tem a presença das células de gordura, que tem N funções, né? Uma delas controlar a temperatura, reserva de energia. Então, elas são células ricas em gordura. Por algum motivo, essas células inflamam. E vocês devem lembrar o que é uma inflamação lá da farmacologia, né? Quando eu tenho um processo inflamatório, a célula, ela o quê? Entumece. O que é entumecer? Aumentar o seu tamanho. Então, ela aumenta o seu tamanho, ela acaba inflamando, aumentando o tamanho e ela vai empurrar a derme contra a epiderme. Essa célula de gordura, ela acaba ficando gordinha, né? Ela acaba inchando e ela empurra a derme contra a epiderme e aí dá aquele aspecto ondulado que nós conhecemos como casca de laranja, que aparece aqueles furinhos, tá? Essa é a celulite. E por que? Olha lá, ó, tá vendo, ó? Aparecem esses furinhos, né? Algumas são mais evidentes, algumas pessoas acabam apresentando uma celulite mais evidente. E por que causa, então, essa celulite? Por que essas células inflamam? Existem vários motivos, né? A estria e celulite é um assunto vasto na estética. Ainda não existe nada milagroso, né, para tirar estria e celulite. Seria quem descobrir algum medicamento, algum dermocosmético, nossa, tem a mina de ouro. Mas vamos lá. A genética, né? Se você já tem a informação genética que essas células vão inflamar, vai acontecer. Você pode fazer exercício físico, drenagem linfática, mas se você tiver essa informação genética de inflamação da hipoderme, infelizmente você vai ter celulite. Sedentarismo, né? Então a falta de exercício físico, então faz com que essa pele ela não fique muito resistente. E a falta de resistência na pele acaba ocasionando a inflamação das células do tecido adiposo, dos adipócitos. Álcool e cigarro, como nós já havíamos falado aí várias vezes, porque acaba aumentando radicais livres, e os radicais livres são tóxicos, acabam gerando vários tipos de inflamação celular. O excesso de peso, né? Nesse caso eu estou falando de excesso de exercício físico pesado, né? Então, se você acaba pegando muito peso, um peso exagerado, onde o seu músculo não aguenta, não suporta esse peso, essa capacidade, as suas células da pele também não vão aguentar, vão acabar inflamando, aonde tem a presença não só da celulite, mas também das estrias, né? Porque a pele não tem resistência e acaba se rompendo. Então, o ganho de peso, né? Então, aquele efeito sanfona também, você acaba, emagrece, engorda. Além das células as fibras de elastina e colágeno que se rompem, você acaba gerando um processo inflamatório nos adipócitos e pode ter a celulite também. Problemas circulatórios, principalmente na parte linfática, né, no sistema linfático, como você não está fazendo de forma correta a drenagem da água que estão lá nos vasos sanguíneos e não passa para os vasos linfáticos, aquela região acaba ficando encharcada, né? Tendo o acúmulo de água nos adipócitos e elas acabam inchando, inflamando. Então, quem tem problema de circulação, inchaço nas pernas, nos pés, podem acontecer celulite localizada, tá? Alimentação, uma alimentação rica em gordura, em sódio, né? Esses embutidos, muito açúcar, isso também faz com que as células se inflamem.
E os medicamentos do tipo hormônio e o anticoncepcionais, por exemplo, e os corticoides, né, que podem ocasionar também esse inchaço, esse edema, prejudicando o sistema linfático. Ali você tem um acúmulo de água e acaba inflamando as células do tecido adiposo, certo? Regiões que mais acabam ocasionando a celulite, então a gente tem as pernas, o glúteo, né, as costas, barriga, mama. Então são regiões aonde ocorre principalmente a elasticidade, né, onde que essa pele sempre vai ter esse, infelizmente, efeito sanfona, tá? Tipos de celulite. Então, a gente consegue dividir essa celulite em 4 tipos, né? 4 graus. Então, vamos lá. O grau 1, que é o mais levinho, né? Não apresenta ondulações aparentes, você olha, a pele está extremamente lisa, porém, se você comprime a pele, se você aperta, você vê a presença de pequenas ondulações, aquele efeito casquinha de laranja, tá? Então, é uma celulite leve, grau 1. Uma drenagem linfática muitas vezes resolve. Grau 2, olha só, eu já tenho a presença dessas ondulações sem a necessidade de comprimir a pele, né? Então, só de olhar a gente já vê essas ondulações. O grau 3, além das ondulações, tem a presença de nódulo, né? Então, você vê regiões um pouco mais inchadas, mais endurecidas. Pode ser até um pouco dolorida, porque toda inflamação causa o quê? Dor, ardor e rubor, né? Então, você pode perceber alguma região um pouquinho